Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula, a gente vai trabalhar aí com os conceitos de combinação simples, ou também conhecido como apenas combinação, A ideia, na verdade, é a gente retomar alguns conceitos que são importantíssimos em relação à parte de contagem, e aí depois a gente vai começar aí a ideia da combinação simples, tudo bem? Então, vamos lá. Seguinte, na aula passada, o que nós fizemos aí, Na aula passada eu apresentei para vocês o conceito de fatorial, que na verdade está embutido na ideia da gente fazer uma permutação simples. Então, eu fiz uma pergunta muito simples, que era: de quantas maneiras nós podemos organizar 6 pessoas em uma fila? Bom, se eu quero organizar 6 pessoas em uma fila, é fundamental que a gente perceba que, na verdade, então eu quero colocar 6 pessoas em 6 posições diferentes, tudo bem? E essa é a ideia principal. Então, já que eu vou colocar 6 pessoas em 6 posições diferentes, eu tenho a seguinte situação aqui acontecendo então. Bom, eu tenho aqui a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição, a quarta, a quinta e a sexta. Bom, para ocupar a primeira posição, imediatamente eu já sei que eu tenho 6 possibilidades, porque eu tenho 6 pessoas disponíveis. Tudo bem? Bom, para ocupar a segunda posição eu tenho 5 possibilidades. A terceira posição eu tenho 4 possibilidades. A quarta posição eu tenho 3, depois 2, depois uma possibilidade apenas. Bom, como eu quero ocupar a primeira e a segunda e a terceira e a quarta e a quinta posição, você sabe que tudo isso aqui é uma multiplicação. Bom, nós já vimos na aula passada que o resultado disso aqui é exatamente igual a quanto? 120, tudo bem? Beleza. Mas qual que é a ideia que está por trás disso? Na verdade, colocar 6 pessoas em 6 posições é, no fundo, fazer com que 6 pessoas troquem de 6 posições distintas. Concorda comigo? Ou seja, da mesma forma que eu posso pensar como 6, 5, 4, 3, 2, 1, eu posso pensar, na verdade, na permutação de 6 elementos. Permutação de 6 objetos aí, tudo bem? E quando a gente escreve a permutação de 6 objetos, é fundamental que você perceba que escrever a permutação de 6, na verdade, é equivalente a escrever 6 fatorial. E 6 fatorial nós já sabemos que é igual a quanto? 120. Beleza? Tudo bem? Bom, além disso, eu fiz um outro exemplo também com vocês, que era, na verdade, a gente tentar descobrir a quantidade de anagramas que a palavra amor possui. E aí eu escrevi alguns, anagramas da palavra amor. Então, a própria palavra amor, Roma, mora, ramo, Omar, maior. E aí uma coisa bastante importante é que quando a gente pensa em anagrama, significa dizer que são palavras que são obtidas com a troca de posição das letras da palavra original, só que não necessariamente precisa fazer sentido, beleza? Ou seja, maior, por exemplo, não faz sentido nenhum, tudo bem? Então, é importante destacar isso. Bom, quantos são os anagramas da palavra amor? Gente, mesmo esquema. O que eu quero fazer, na verdade, é fazer com que todas essas 4 letras ocupem 4 posições distintas. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter 4 para a primeira posição, depois 5 para a segunda posição. 5 não, 3 para a segunda posição, depois 2 para a terceira posição e 1. Tudo bem? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, nós já sabemos que isso é igual a 24. Então, o número de anagramas que tem a palavra amor aí é exatamente igual a 24. Só que da mesma forma que eu posso pensar em 4, 3, 2, 1, eu posso, na verdade, pensar em que essas 4 letras estão fazendo uma troca de 4 posições. Então, é a permutação de 4. Permutação de 4 é igual a 4 fatorial. E 4 fatorial você já sabe aí que é igual a 24. Pessoal, belezinha? Tudo bem? Então, só para a gente guardar aí, quando a gente olha para uma permutação simples, a permutação de n objetos é igual a n fatorial. Ou seja, se eu quiser, por exemplo, a permutação de 5,
Permutação de 5, você sabe que é 5 fatorial. Permutação de 7. Quem que é a permutação de 7? 7 fatorial. Permutação de 8, você já sabe que é 8 fatorial. Até aqui, tamo junto? Beleza? Bom, qual que é o grande detalhe agora, né? Quando a gente olhou para a quantidade de anagramas de uma determinada palavra, é interessante também a gente pensar em palavras que possuam letras que são repetidas. Então, como assim? Como assim letras que são repetidas? Então, olha para esse próximo exemplo aqui. Então, olha só. Esse próximo exemplo, a gente vai trabalhar com a permutação de alguns elementos que são repetidos, beleza? Então, por exemplo, aqui eu pergunto para você, quantos são os anagramas da palavra ovo? Pessoal, quando a gente olha para os anagramas da palavra ovo, é fácil a gente perceber que ovo tem 3 letras. Então, o que é o automático? Então, essas 3 letras elas vão ocupar 3 posições distintas. Isso é o que vai acontecer, é isso que é o automático com a nossa cabeça. Pois bem, então vamos lá. A ideia é, já que eu tenho 3 letras e eu quero ocupar 3 posições distintas, então o nosso automático é escrever aqui 3 vezes 2 vezes 1. Tudo bem? Bom, legal. Só que você sabe que 3 vezes 2 vezes 1 vai ser exatamente igual a 6. Porém, todavia, entretanto, se você escrever aqui, ó, vamos escrever aqui, ó, os anagramas da palavra ovo aqui embaixo. Quando eu escrevo os anagramas da palavra ovo aqui embaixo, eu sei que um anagrama possível da palavra ovo é a própria palavra ovo, certo? Deixa eu só mudar a cor aqui da caneta, né, para ficar legal. Então, um anagrama possível da palavra ovo, você sabe que é a própria palavra ovo. Esse é um anagrama possível da palavra ovo. Além disso, um outro anagrama possível da palavra ovo é a palavra ov. Tudo bem? E um outro anagrama possível da palavra ovo é a palavra voou. Pessoal, você consegue perceber que neste momento a gente não tem 6 anagramas, e sim 3 apenas? Pois bem, e isso se dá por conta de um detalhe bastante importante, que é o fato de que eu tenho 2 letras Os aí repetidas, beleza? Então, veja só, gente, já que eu tenho 2 letras Os repetidas, a gente vai mudar esse esqueminha aí agora. Eu vou pensar o seguinte, primeiro, quando a gente olha para a palavra ovo, eu posso escrever a palavra ovo. Eu vou escrever ovo da seguinte maneira. Eu posso escrever a palavra ovo desta forma, né? Ó. Ovo. Ou eu posso escrever a palavra ovo desta forma. Veja que eu troquei os Os de posição. Só que quando eu faço a troca dos Os de posição, a palavra ela não se altera. Ela continua sendo a mesma palavra. Ah, então tudo bem. Se a palavra não se altera e ela continua sendo a mesma palavra, significa dizer que ali só importa uma entre as 2 maneiras de escrever a palavra ovo. Tudo bem? Então, peraí. Então, basta eu dividir por 2 aqui? Na verdade, sim, né? Você vai dividir por 2. Porém, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Da onde que vem essa ideia da divisão por 2, né? No fundo, é porque ali só importa uma entre as 2 fatoriais maneiras de se organizar a palavra ovo, de trocar os Os de posição, beleza? Então, na verdade, eu vou dividir isso por 2 fatorial. Pessoal, quando eu divido por 2 fatorial, 6 dividido por 2 fatorial vai dar exatamente igual a 3. Beleza? Ah, legal, bacana. Mas olha só agora esse segundo exemplo aqui, por favor. Bom, pessoal, então vamos aqui a mais um exemplo, né, da ideia de permutação com repetição, só para a gente entender a aplicação em si, esse conceito que é bastante importante aí.
Aqui eu coloco mais um exemplo que diz assim: quantos são os anagramas da palavra amada? Bom, como todos vocês sabem, a amada tem 5 letras e a ideia é fazer com que essas 5 letras ocupem 5 posições distintas, tudo bem? Então ali eu já coloquei as 5 posições, então vamos lá, né? Na primeira posição, então, eu tenho 5 letras disponíveis, né? Então, deixa eu escrever isso. Na primeira posição eu tenho 5 letras disponíveis. Na segunda posição eu tenho 4 letras disponíveis. Na terceira eu tenho 3, depois 2, depois 1. Como nós sabemos que a primeira posição e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, então, teoricamente, tudo isso seria o produto desses números. Vou fazer a continha aqui. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui vai dar 120. Só que é fácil a gente perceber que tudo bem. Se essas letras fossem todas distintas, diferentes, com certeza nós realmente teríamos 120 anagramas. Porém, todavia, entretanto, o que acontece aí nesse momento é que dessas 5 letras eu tenho 3 letras As que são repetidas. Então, peraí. Já que eu tenho 3 letras As que são repetidas, a gente precisa fazer uma verificação nesse sentido, beleza? Então, olha só, acompanha isso comigo agora. Aqui está todas as repetições possíveis da palavra amada, simplesmente trocando os As de posição. Então veja, aqui eu tenho um A vermelho, A verde, A roxinho, depois A vermelho, A roxinho, A verde, etc. Note que toda vez que eu permutei as letras As da palavra amada, eu não alterei a palavra. Continua sendo a mesma palavra. Ou seja, para a gente só importa uma entre as 6 maneiras de eu escrever a palavra amada trocando os As de posição. Porém, todavia, entretanto, o que é importante a gente guardar? Nesse caso, só importa uma entre as 3 fatoriais maneiras de escrever a palavra amada. Então, para consertar isso, a gente divide tudo por 3 fatorial. Deixa eu tentar fazer uma retinha aqui, né? A gente divide tudo, então, por 3 fatorial, que é a mesma coisa que dividir por 6. 120 dividido por 6, aqui vai dar 20. Ou seja, eu tenho aí 20 anagramas da palavra amada apenas. Tudo bem? Isso ficou claro para você? Então, tudo bem. Só para a gente guardar aí, né, uma definição bastante rápida, é o seguinte. Se eu tenho lá uma determinada palavra que tenha N letras, por exemplo, e dessas N letras, eu tenho uma letra que se repete alfa vezes, uma outra letra que se repete beta vezes, uma outra letra que se repete gama vezes. Gente, o número de anagramas dessa palavra vai ser dado pela permutação de N letras dividido pelas repetições de cada uma dessas letras. Tudo bem? Beleza? Mas se liga nessa aplicação que a gente vai fazer agora. Olha só. Bom, pessoal, agora que a gente viu o conceito de permutação com repetição, né, ou também permutação com alguns elementos repetidos, acho que vale a pena a gente destacar agora e definir o que é a combinação simples de fato. Só que para isso, a gente vai usar uma aplicação da ideia de permutação. Então, olha para esse problema aqui agora. Ó. Olhe para esse problema, por favor. Seguinte. São dados 8 pontos distintos numa circunferência. Quantos triângulos podem ser formados com vértices nesses pontos? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer então, né, é desenhar a circunferência com esses 8 pontos. Então, vou colocar aqui na circunferência os 8 pontos, ponto A, B, C, D, E, F, G e H. Então aqui eu tenho 8 pontos na minha circunferência, como todos vocês podem observar aí. Pois bem, qual que é a ideia agora? Já que eu quero formar um triângulo, se eu quero formar um triângulo nessa circunferência, basta então eu escolher 3 pontos da circunferência.
Então, por exemplo, eu vou escolher o ponto A e o ponto F para formar o segmento AF. Eu vou escolher o ponto A e D para formar o segmento AD e o ponto FD para formar o segmento FD. Veja que aqui eu já formei o triângulo que eu tanto desejo, tudo bem? Legal. Agora, qual que é o lance aí, né? Na verdade, formar um triângulo é escolher 3 pontos. Mas, se para formar um triângulo eu preciso escolher 3 pontos, bom, eu tenho 8 pontos disponíveis, então no meu primeiro ponto que eu vou escolher eu tenho 8 possibilidades, no segundo ponto que eu vou escolher eu tenho 7 possibilidades, e no terceiro ponto que eu vou escolher eu tenho 6 possibilidades. Tudo bem? Bom, como eu quero escolher o primeiro ponto e o segundo e o terceiro, então é tudo vezes. Isso, teoricamente, é o seguinte: 8 vezes 7 vezes 6, vai dar um número lá. Porém, eu gostaria que vocês observassem a seguinte situação agora. Pessoal, escolher os pontos A, F, D é a mesma coisa, nesse sentido não ato físico, mas vai formar o mesmo triângulo que escolher os pontos A, D, F. Escolher os pontos ADF é a mesma coisa, o mesmo triângulo que os pontos DFA, que é a mesma coisa que os pontos DAF, que é a mesma coisa que os pontos FAD, que é a mesma coisa que o FDA. Veja que quando eu escolhi esses 3 pontos, quando eu troco a ordem desses pontos, não muda o nosso triângulo, beleza? O que significa dizer então que na verdade só importa entre as 3 maneiras de fazer com que essas 3 letras troquem de posição. Então, na verdade, a ideia é a gente fazer 8 vezes 7 vezes 6 dividido aí por 3 fatorial. 3 fatorial, que é a quantidade de maneiras que as letras A, F e D têm de trocar de posição. Então, 876 dividido por 3 fatorial vai dar aí 56. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, isso, na verdade, que eu acabei de escrever aí, nada mais é que a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. E se lê dessa forma: combinação de 8 elementos tomados 3 a 3. E aí, obviamente, né, a gente pode até pensar na fórmula disso. Como que seria a fórmula disso? A combinação de n objetos tomados P a P vai ser dado por n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. Só que a gente pode substituir toda essa fórmula pensando na ideia de permutação com repetição. Trindade, mas como assim? Da seguinte maneira, olha só. Se, por exemplo, eu tenho lá a combinação de 8 elementos tomados 3 a 3, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 fatorial. Da mesma forma que a combinação de 5 tomados 4 a 4, como que ficaria isso? Ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 sobre 4 fatorial. Tudo bem? Claro que tudo isso pode ser utilizado através dessa fórmula, mas a ideia de você entender isso é bastante interessante, né? Então, por exemplo, combinação de 7, 2 a 2, quem que vai ser isso? Vai ser 7 vezes 6 sobre 2 fatorial. Tudo bem? Beleza? Vamos resolver alguns exercícios aí de exemplos agora. Tudo bem, gente? Então, bom, pessoal, vamos ao exemplo então, né? Ele coloca assim, né? Em uma empresa trabalham 2 funcionários brasileiros e 3 funcionários europeus. Deseja-se formar uma comissão com 3 funcionários. Então, nós já sabemos que essa comissão deverá ter aí 3 funcionários. 3 funcionários. A comissão com 3 funcionários. Para uma auditoria interna. E aí, ele diz: quantas comissões poderão ser formadas? Esse é o item A. Então, vamos lá. Para fazer o item A, a gente pode pensar o seguinte. No item A, então, eu sei que eu quero formar uma comissão, só que eu tenho aí um total de 5 funcionários. Mas, Trindade, por que um total de 5 funcionários? Porque eu sei que nós temos, vou até escrever aqui bonitinho, nós temos 2 brasileiros
e 3 funcionários europeus. Tudo bem? Ok. Só que no item A, ele pede unicamente o quê? Né? O número de comissões de 3 pessoas que a gente pode formar entre as 5 pessoas possíveis. Então, para eu formar o número de comissões, a gente pode pensar direto, né? Combinação de 5, 3 a 3, ou a gente pode pensar o seguinte: eu tenho que escolher a primeira pessoa e a segunda pessoa e a terceira pessoa. Para eu escolher a primeira pessoa, eu tenho 5 possibilidades. Para eu escolher a segunda pessoa, eu tenho 4. E a terceira pessoa, eu tenho 3. Porém, é aquela coisa, né? Escolher a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C é a mesma coisa, né, que escolher a pessoa A, a pessoa C e a pessoa B para formar uma comissão. Então, para consertar isso, temos que dividir por 3 fatorial. Pessoal, se você fizer essa conta, 5 vezes 4 vezes 3 dá 60 dividido por 6. 60 dividido por 6 vai dar 10. Então eu sei que tem um total de 10 comissões possíveis. Um detalhe bastante importante, né, é que escrever 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 3 fatorial é a mesma coisa que escrever a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Tudo bem? Beleza? Isso aqui é bastante importante, vai facilitar em algum momento. Legal. Agora veja só, para a gente fazer o item B, a gente tem que tomar um certo cuidado agora. Ele coloca assim no item B agora, ele diz assim: dessas comissões, quantas delas possuem 2 funcionários europeus? Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele está dizendo, então, que dessas comissões, eu quero que tenha o primeiro funcionário sendo europeu, o segundo funcionário sendo europeu e, obviamente, né, o terceiro funcionário vai ser o quê? Brasileiro. Por que vai ser brasileiro? Porque eu só tenho nessa empresa só funcionários europeus e brasileiros. Ok. Então vamos lá. Pessoal, para eu escolher o primeiro funcionário europeu, eu tenho um total de 3 possibilidades. Isso aqui não muda, a gente já sabe porque eu tenho 3 funcionários europeus ali. Só que depois que eu escolhi um europeu, eu tenho apenas 2 europeus restantes. Então eu tenho 2 funcionários possíveis aqui. E aí eu vou escolher o brasileiro. E para escolher o brasileiro eu tenho 2 possibilidades apenas. Legal. Só que agora você já sabe que a gente tem que dividir por alguém aqui, certo ou não? E aí, a pergunta que a gente sempre faz é a seguinte: por quem que eu tenho que dividir agora, né? Por 3? Então, não é por 3 fatorial, né? Por que não é por 3 fatorial? Porque quando você olha para as letrinhas que eu coloquei aqui, ó, esses símbolos, você está vendo que aqui apareceu eu uma vez, eu 2 vezes e BR apenas uma única vez. Concorda comigo ou não? O que vai acontecer para eu escolher essa comissão, essa ordem dessas letrinhas, desses símbolos que aparecem aqui, não importa. Mas você concorda que se esses símbolos fossem uma palavra, eu, na verdade, estaria tentando descobrir a quantidade de anagramas dessa palavra. Só que essa palavra, ela tem uma quantidade de 3 letras, onde você tem 2 letras repetidas, né? Note que eu aparece aí, ó, 2 vezes em cada um desses símbolos, tá vendo? Aparece 2 vezes. Então, já que eu aparece 2 vezes, então, na verdade, o que eu vou fazer é, eu vou dividir por quanto aqui nesse caso? Eu vou dividir por 2 fatorial apenas, porque é a quantidade de vezes que eu está se repetindo. Beleza? Bom, se você fizer essa conta, isso aqui vai dar exatamente igual a 6. Beleza? Que é 3 vezes 2 vezes 2, vai dar 12 sobre 2, que é 6. Tudo bem? Um outro jeito de se pensar nisso é o seguinte: eu posso, na verdade, escolher um brasileiro, com certeza, e 2 europeus. Né? A ideia basicamente é essa: eu tenho que escolher um brasileiro e 2 europeus. Pois bem, só que veja só que legal, gente. Para eu escolher um brasileiro, eu tenho 2 possibilidades. Então, isso não mudou. E significa, então, que é vezes.
Para eu escolher 2 europeus, eu tenho 3 possibilidades de escolher o primeiro europeu e 2 escolher o segundo europeu. Porém, né, escolher o europeu A e o europeu B é a mesma coisa que escolher o europeu B e escolher o europeu A. Concorda comigo? Pois bem. Então, na verdade, isso aqui se trata de uma combinação de 3 elementos tomados aí 2 a 2. Pessoal, isso aqui é a mesma coisa que que então? Vamos fazer essa conta aqui agora. Vamos lá. Isso vai ficar 2, que multiplica 3. Combinação de 3 tomados 2 a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2 dividido por 2 fatorial. Se fizer essa conta, vai dar também igual a 6. Beleza, pessoal? Tudo bem? Ok? Vamos fazer mais um exemplo antes de partir para as questões da apostila, beleza? Bom, esse próximo exemplo, né, é uma questão que caiu no Mackenzie, e é um exercício bastante interessante, que ele vai trabalhar com a gente separar um pouco as possibilidades, né? Então é importante aí, primeira coisa importante é você pausar esse vídeo e você tentar resolver sozinho, beleza? Depois que você pausou e tentou resolver, você volta aqui e vê a resolução novamente aí comigo, tudo bem? Bom, ele coloca o seguinte aí para você. Numa empresa existem 10 diretores, dos quais 6 estão sob suspeita de corrupção. Para que se analisem as suspeitas, será formada uma comissão especial com 5 diretores, na qual os suspeitos não sejam maioria. Bom, o número de possíveis comissões é... Pessoal, basicamente, quando a gente olha para as comissões, né, que serão formadas nessa empresa, quando a gente olha para as comissões que serão formadas, a gente precisa pensar que o número máximo de suspeitos em uma comissão vai ser exatamente igual a 2, já que ele não quer que a maioria desses 5 diretores que eles vão formar seja suspeito. Então eu vou ter as seguintes possibilidades, então. Ó, a primeira possibilidade. Eu tenho aí uma comissão com um suspeito e 4 não suspeitos. Né? Então eu posso ter isso. Ou a segunda possibilidade é eu ter uma comissão com 2 suspeitos e 3 não suspeitos. São essas únicas possibilidades que eu posso ter aí, tudo bem? E 3 não suspeitos. Mas, qual que é o esquema aqui, né? O que eu preciso lembrar aqui? Lembra que dos 10 diretores que eu tenho, dos 10 diretores, o que está acontecendo aí? Dos 10 diretores, nós temos a seguinte situação. Dos 10 diretores, temos a seguinte situação. 6 estão sob suspeita. Então, aqui, olha, eu tenho um total de 6 suspeitos. E eu tenho, então, 4 não suspeitos. 4 não suspeitos. Belezinha? Tudo bem? Fechou. Então, legal. Vamos partir agora para a resolução do problema, né? Então, primeiro eu preciso pensar, eu quero escolher um suspeito e 4 não suspeitos. Pessoal, para eu escolher um suspeito, a gente pode pensar o seguinte, eu tenho aí um total de 6 possibilidades, concorda? Então, eu vou tentar escrever alguns símbolos aqui. Ó, a gente vai pensar assim, eu sei que o primeiro carinha ele tem que ser suspeito, vai ser suspeito. E depois eu tenho 4 outros não suspeitos.
4 outros não suspeitos. Tudo bem? Legal. Pessoal, para eu escolher o primeiro suspeito e depois não suspeito, não suspeito, não suspeito e não suspeito, o que vai acontecer aí então? Para que o primeiro carinha que eu vou escolher seja suspeito, então eu tenho 6 possibilidades para a escolha dele. Tudo bem? Depois não suspeito é 4, 3, 2, 1. E aí veja, quando a gente olha para esses objetos aqui que eu escrevi, suspeito, não, 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 na verdade é como se a gente estivesse fazendo um anagrama de uma palavra que tem 5 letras, onde tem 4 N's repetidos, concorda comigo? Então, na verdade, aqui, ao invés de dividir por 5, a gente divide por 4 fatorial, certo? 4 fatorial. Só que, gente, 4, 3, 2, 1 sobre 4 fatorial, você já sabe que tudo isso aqui vai simplificar, né? Então, o número de comissões em que eu tenho 1 suspeito e 4 não suspeito é exatamente igual a 6. Porque vai ser 6 vezes tudo isso aqui. Tudo bem? Belezinha? Ó, um outro jeito de se pensar isso também, né? Deixa eu colocar uma outra cor aqui, neutra. Por exemplo, a cor preta. Se eu quiser fazer de outro jeito, para escolher 1 suspeito e 4 não suspeito, vai ser 6 vezes a combinação de 4 tomados 4 a 4. E isso aqui vai dar 6 vezes 1, que continua dando 6. Tudo bem? Legal. Agora veja só. Para eu escolher 2 não suspeitos e 3 não... Opa, 2 suspeitos e 3 não suspeitos, vamos lá agora. O que vai acontecer aí então, né? O que vai acontecer? Significa dizer que o primeiro carinha é suspeito, o segundo também é suspeito, o terceiro não é suspeito, o quarto não é suspeito e o quinto não é suspeito. Tudo bem? Bom, vamos ganhar um pouco de espaço aqui rapidinho então. Vamos lá. Eu sei, então, que eu tenho 6 suspeitos. 6 suspeitos. Então, o primeiro suspeito, eu tenho 6 possibilidades para ele. O segundo suspeito, eu tenho 5 possibilidades para ele. Tudo bem? Agora, não suspeito, não suspeito e não suspeito é 4, 3, 2. Isso aqui tudo seria vezes, concorda? Só que veja só agora, eu tenho aqui 2 S's repetidos e 3 N's repetidos. Então, qual que seria a ideia? A ideia é a gente dividir por 2 fatorial, 3 fatorial, porque é a quantidade de vezes que essas letras se repetem, não é? Só para a gente organizar, já que são 2 suspeitos aqui, eu vou dividir aqui por 2 fatorial. E já que aqui são 3 não suspeitos, eu vou dividir aqui por 3 fatorial, que é equivalente a pegar toda essa expressão e dividir por 2 fatorial ou 3 fatorial, tudo bem? Isso aí é bastante importante. Bom, fazendo essa continha aqui, nós chegaremos no seguinte resultado. 6 vezes 5 sobre 2, isso aqui vai dar 15, né? E aqui vai dar 4. Então, 15 vezes 4, então eu tenho 60 comissões em que nós teremos 2 suspeitos e 3 não suspeitos. Como vai acontecer 1 ou 2, 6 mais 60. 6 mais 60. 6 mais 60 igual a 66 comissões aí possíveis. Só um detalhe bastante importante, né? É que 2 suspeitos e 3 não suspeitos é como se nós estivéssemos fazendo aqui a combinação de 6 tomados 2 a 2 vezes a combinação de 4 tomados 3 a 3. Tudo bem? 6, 2 a 2 dá 15 vezes 4, que dá 60 também. Beleza? Isso aqui também é um caminho possível. Tudo bem, pessoal? Beleza? Agora a gente vai partir aí para os exercícios da sua apostila, tudo bem? Então vamos lá. Bom, pessoal, vou pedir para que você abra a sua apostila agora, né, na aula de combinatória, as aulas 21 e 22 aí. Essa questão é a primeira questão da sua apostila, é uma questão bastante interessante, né? Porque trabalha com todos esses conceitos que nós vimos já agora em aula,
Com os exemplos você vai conseguir resolver aí de certa forma. Então, vou resolver essa questão agora com vocês, mas é aquele esquema de sempre, né? Antes de você olhar a resolução, tente fazer sozinho, beleza? Então, tenta aí durante uns 3 minutinhos, faz as questões e aí depois você volta aqui para olhar a resolução, beleza? Bom, ele coloca assim, né? A turma K do curso de administração da Universidade Estadual do Ceará é formada por 36 alunos, sendo 22 mulheres e 14 homens. O número de comissões que podem ser formadas com os alunos desta turma, tendo cada comissão 3 componentes, sendo assegurada a participação de representantes dos 2 sexos em cada comissão. Gente, esse exercício ele tem uma série de maneiras da gente pensar, beleza? Mas eu gostaria de tentar pensar aqui com vocês agora na possibilidade em que eu penso no total de possibilidades e excluo o que não pode acontecer, tudo bem? É dessa forma que eu vou pensar aqui agora. Então, primeiro eu vou olhar para o total de possibilidades, né? O total de comissões aí possíveis. Quando a gente olha para o total de comissões possíveis, bom, eu tenho 36 alunos e eu quero escolher 3 alunos, né, para formar essa comissão. Então, na verdade, o total vai ser exatamente a combinação de 36 elementos tomados 3 a 3. Esse vai ser o total. Só lembrando, né, que escrever combinação de 36 tomados 3 a 3 é a mesma coisa que escrever 36 vezes 35 vezes 34, isso tudo dividido por 3 fatorial, tudo bem? Bom, vamos fazer essa continha então. 36 dividido por 6 vai dar 6, vezes 35 vezes 34. Fazendo essa conta, você vai chegar no resultado 7.140, tudo bem? Então aqui chegamos ao resultado 7.140 assim que você fizer essa conta. Agora, a gente pode pensar também nas comissões que têm apenas homens. Pessoal, as comissões que têm apenas homens, na verdade, é a comissão que tem 14 homens. Desses 14 homens, eu quero escolher 3, beleza? Então, a comissão só com homens é a comissão que a gente vai fazer a combinação de 14 elementos tomados 3 a 3. Legal? Então, isso vai ficar 14 vezes 13 vezes 12 dividido por 3 fatorial. Beleza, pessoal? Tudo bem? Bom, ao fazer essa conta, você vai chegar no resultado 364. Beleza? 364. Tudo bem? Dá para simplificar o 12 com o 6 aqui, né? Porque 3 fatorial é 6, então vai ficar 2 vezes 20 vezes 13, 26, vezes 14, 364. Agora, as comissões formadas apenas por mulheres. As comissões formadas apenas por mulheres é nada mais, nada menos que a combinação de 22 tomados 3 a 3. E a combinação de 22 tomados 3 a 3 é 22 vezes 21 vezes 20 sobre 6. 6, né? No caso que vem a ideia de 3 fatorial, né? 3 fatorial. Bom, ao fazer essa conta, chegaremos em 1540. Legal? Bom, qual que vai ser o número de comissões, então, pedida? O número de comissões pedida vai ser 7.140, que é o total de comissões, menos a comissão formada só por homens, menos 364, menos a comissão formada só por mulheres, menos 1.540. E isso, né, ao fazer essa conta, vai dar 5.236 comissões. Legal? Gente,
obviamente, né, que isso é um modo de se fazer, né? Um outro modo, e aí acho que vale a pena só a gente destacar aqui, né? Um outro modo que também é possível de se resolver, vou escrever aqui, ó, outro modo. Vou te dar só a dica, tá bom? O outro modo seria o seguinte: bom, eu posso ter uma comissão formada por 2 homens e uma mulher, ou eu posso ter uma comissão formada por 2 mulheres e um homem. Tudo bem? Se você fizer o mesmo esquema aqui e aqui, você também vai chegar nas mesmas respostas. Lembrando que aquele cuidado, né? Aquele cuidado, qual cuidado que a gente tem que tomar mesmo? Aquele cuidado que diz o seguinte: eu não posso pensar assim, bom, para que seja homem, homem, mulher, então para seja homem eu tenho 14 vezes 13 vezes as mulheres, que são 22. Só que aqui eu vou dividir isso por quanto? Eu vou dividir por 2 fatorial. Mas por que eu vou dividir por 2 fatorial mesmo? Porque aqui, veja, eu só tenho apenas 2H se repetindo, tudo bem? Então, se você fizer essa conta, vai dar 4.004. 4.004, que a propósito é um palíndromo, né, pessoal? Lindo, né? Maravilhoso. 4.004 dividido por 2. Pessoal, 4.004 dividido por 2 vai dar 2.002, beleza? Só para ter espaço aqui, eu já vou escrever o 2002 direto, tudo bem? Já vou escrever 2002 direto. Então, dá 2002 aqui bonitinho. Ok. Agora, para que seja mulher, mulher e um homem, o que vai acontecer para que seja mulher, mulher e um homem? Para a primeira mulher, eu tenho lá 22 possibilidades. Para a segunda mulher, eu tenho 21. E para o homem, tenho 14. E isso dividido de novo por quanto? Por 2 fatorial, porque eu tenho apenas 2 M's repetidos, né? 2 fatorial. Então, vamos fazer conta aí. 22 vezes 21, 22 vezes 21 dá 462. Vezes 14, 6.468. Dividido por 2, isso tudo dá 3.234. 3.234. 3.234. Um detalhe bastante importante aí, né, é que se você somar 2002 mais 3.234, então vou fazer essa continha aqui, né, do ladinho. 2002 mais 3.234, isso aqui vai dar de novo 5.236. Esse aqui também é um outro caminho aí. Beleza? Tudo bem? É isso, pessoal. Vamos para a questão 2 agora, por favor. Bom, pessoal, a questão 2, ele diz assim, né? Observe a tirinha abaixo. Eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas. Bom, passando por uma sorveteria, Magali resolve parar e pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 sabores diferentes de sorvete e 3 é o número máximo de bolas por casquinha. Então, note que a Magali ela só pode pedir até 3 bolas no máximo por casquinha. Tudo bem? E sendo sempre uma de cada sabor aí. Aí pergunta: o número de formas diferentes com que Magali poderá pedir essa casquinha é igual a quanto? Pessoal, ele quer saber o número de formas diferentes que a Magali poderá pedir essa casquinha. Só que aqui ele está dizendo nessa sorveteria que você pode ter uma casquinha com apenas uma bola, você pode ter uma casquinha com uma bola, ou 2 bolas,
ou 2 bolas, ou 3 bolas. E esse é o número máximo, né? 3 bolas é o número máximo aí que a casquinha poderá ter. Beleza. Gente, para eu escolher uma casquinha com uma bola apenas, agora vamos fazer continha. Para eu escolher uma casquinha com uma bola apenas, o que vai acontecer aqui? Eu tenho 6 maneiras distintas de fazer isso, já que eu tenho um total de 6 sabores diferentes. Então eu posso escolher uma bola com um sabor, outra bola com outro, e outra bola com outro, e assim sucessivamente. Tudo bem? Mas eu também posso ter um sorvete com 2 bolas. E aí agora vem o detalhe importante. Bom, eu sei que eu posso ter um sorvete com 2 bolas. Então eu tenho que escolher a primeira bola. A primeira bola tem 6 possibilidades. A segunda bola tem 5 possibilidades, porque uma bola tem que ser diferente da outra, né? Ele diz que sendo uma de sempre cada uma de um sabor. Legal, só que qual o detalhe? Pessoal, quando eu escolho a casquinha de morango e pera, é a mesma casquinha que pera e morango, certo? Então, para consertar isso, eu tenho que dividir por 2 fatorial. Ao fazer essa conta, isso aqui vai dar 15. Um detalhe bastante importante, né? Aí eu vou escrever aqui em cima desse campo amarelo. Um detalhe bastante importante é que fazer isso é equivalente a, na verdade, fazer a combinação de 6 elementos tomados 2 a 2. Beleza? Essa conta aqui é a mesma que combinação de 6 tomados 2 a 2. Eu quero escolher 2 bolas. Legal. Só que eu também posso escolher um sorvete com 3 bolas. E para eu escolher um sorvete com 3 bolas, o que eu devo fazer então? Eu devo pensar o seguinte. Eu vou escolher a primeira bola, eu tenho 6 possibilidades. Para a segunda bola eu tenho 5 possibilidades. E para a terceira bola eu tenho 4 possibilidades. Só que isso dividido por quanto? Por 3 fatorial. Mas, Trindade, por que se divide por 3 fatorial agora? Porque se eu vou escolher o sorvete de morango, pera e acerola, é a mesma coisa que acerola, morango, pera, certo? Bom, fazendo essa conta, isso aqui vai dar 20, né? Tudo bem? Legal. Só que só relembrando que fazer essa operação aí é a mesma coisa que a combinação de 6 tomados 3 a 3. Legal? E esse 6 aqui, Trindade? Aqui é como se você estivesse fazendo a combinação de 6 tomados 1 a 1. Beleza? Tudo bem? Um outro detalhe, né, é que agora ele está pedindo o número total de casquinhas. Ou essa casquinha tem uma bola, ou 2 bolas, ou 3 bolas. Então eu tenho que fazer o que com essas contas todas? Eu tenho que somar, né? 6 mais 15 mais 20. 6 mais 15 mais 20 dá 41 casquinhas, que é a alternativa B aí. Beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos aí agora para a questão de número 3 da sua apostila. Bom, na questão 3, ele diz, né? Em um cubo são selecionadas 2 faces paralelas, numa delas é traçada uma circunferência e na outra um segmento de reta de extremidades A, B e ponto médio C. Na circunferência são selecionados 12 pontos. Então você formou lá 3 pontos no segmento de reta e 12 pontos que estão sobre uma circunferência. Beleza? E aí ele pergunta quantos são os triângulos determinados por esses 15 pontos. Pessoas, tem alguns modos de resolver esse exercício. E eu vou resolver de 2 modos, tá? Então, o primeiro modo, que de certa forma, para mim, ao meu entender, é o modo mais legal de todos, que é o seguinte. O nosso primeiro modo aí, ele vai colocar a seguinte situação. Pessoal, se eu quero formar um triângulo, significa dizer que para eu formar um triângulo, com certeza eu não posso
em hipótese alguma, escolher 3 pontos de um segmento de reta. Porque se eu escolho 3 pontos de um segmento de reta, eu formei um segmento de reta, eu não formei um triângulo. Então, tudo bem. O que eu posso fazer, então? Eu posso tentar pensar no total de possibilidades que eu tenho de escolher 3 pontos, no total de possibilidades. E qual que vai ser o total? O total nada mais é que a combinação de 15 tomados 3 a 3. Por que o total é a combinação de 15 tomados 3 a 3? Porque eu tenho 15 pontos e desses 15 pontos eu vou escolher 3. Tudo bem? Bom, fazendo essa conta, né, nós já sabemos que 15 tomados 3 a 3 vai ser 15 vezes 14 vezes 13 sobre 3 fatorial. Quando você fizer essa conta, né, 15 vezes 14 vezes 13 dividido por 3 fatorial, quando você fizer essa conta, 15 vezes 14 vai dar 210, vezes 13 dá 2.730, dividido por 3 fatorial é dividir por 6. Isso vai dar 455. Isso é o total de possibilidades que eu tenho de de escolher 3 pontos dentre esses 15 pontos possíveis. Porém, existe aí o que não pode. Mas o que não pode acontecer de fato? O que não pode? Eu não posso, em hipótese alguma, escolher 3 pontos no segmento de reta, onde tem os pontos A, B e C. Ou seja, já que eu tenho que escolher 3 pontos no segmento de reta que tem 3 pontos, na verdade isso aqui é a combinação de 3 elementos tomados um a um, né? E isso vai dar quanto? Vai dar 3 fatorial sobre, me perdoa, combinação de 3, tomados 3 a 3, né? Porque eu quero escolher 3 pontos. Eu continuo escolhendo 3 pontos. Então vai ser 3 fatorial dividido por 3 fatorial, que vai dar 1. Mas é fácil, né, gente? Se eu tenho lá o Huguinho, o Zezinho e o Carlinhos, e eu quero escolher uma comissão com esses 3 carinhas, a única possibilidade que eu tenho é escolher esses 3 carinhas. Concorda comigo? Eu não tenho outra possibilidade. E para fazer isso eu tenho apenas uma única maneira, certo? Então, ok. Então faz todo sentido isso, né? Legal. Só que agora qual que é o detalhe? Desse total de escolha de 3 pontos que eu acabei de fazer ali, dos 455 eu tenho que tirar o que não pode. 455 menos 1, que vai dar 454. Pessoas, beleza? Tudo bem? Legal. O segundo modo de resolver esse mesmo exercício, é, de certa forma, um modo mais comum, né? É um modo que boa parte dos senhores pensam na resolução, que é o seguinte. Para eu formar um triângulo, primeiro caso, primeiro modo aí, né? Primeira situação, eu quero escolher 3 pontos sobre a circunferência. Então, na circunferência. Para eu escolher 3 pontos na circunferência, nós já sabemos que escolher 3 pontos na circunferência vai ser a combinação de 12 tomados 3 a 3. Trindade, por que a combinação de 12 tomados 3 a 3? Porque lembra que na circunferência nós temos 12 pontos distintos e nela eu quero escolher 3 pontos. Então, combinação de 12 3 a 3. Que vai ser 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 fatorial, né? E 12 vezes 11 vezes 10 sobre 3 fatorial
vai dar aqui 2 vezes 11, 22, vai dar 220 maneiras de se escolher aí, de se formar um triângulo nessa circunferência. Pessoas, isso está claro? Tudo bem? Show, né? Agora, o segundo caso é o seguinte. O segundo caso é, eu posso escolher 2 pontos na reta, 2 pontos na reta e 1 na circunferência, que é o nosso segundo caso. Beleza? Então vamos lá. Se eu vou escolher 2 pontos na reta, significa dizer que, com certeza, eu vou pegar um ponto na reta, um outro ponto na reta e um na circunferência. Gente, vamos lá. Tá vendo que eu fiz o mesmo esqueminha de colocar R, R, C aqui de novo, né? Tá vendo que tem uma repetição, anagrama e etc. Então vamos lá. Para escolher o primeiro ponto na reta, eu tenho 3 possibilidades. Para escolher o segundo ponto na reta, eu tenho 2 possibilidades. Para escolher um ponto na circunferência, nós temos 12 possibilidades. Beleza? Só que é tudo isso dividido por quanto? Por 2 fatorial, porque eu tenho apenas 2 R's repetidos aí. Tudo bem? Legal. Se você fizer essa conta, você vai chegar em 36. Ok? Agora, qual que é o outro lance? A terceira situação aqui. A terceira situação é a gente escolher um ponto na reta e 2 na circunferência. Beleza? O que significa dizer o seguinte, que nós teremos a seguinte situação agora. Nós teremos reta, circunferência, circunferência. Tudo bem? Então vamos fazer continha agora. Para a reta, eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho 3. Para a circunferência, eu tenho 12 para o primeiro ponto, depois 11. Só que o mesmo esquema, né? Tá vendo aqui de novo? O mesmo esquema. Eu tenho uma palavra com 3 letras com 2 Cs repetindo. Então, eu divido por 2 fatorial de novo. Beleza? Isso aqui vai dar quanto, então? Isso aqui vai dar 12 dividido por 2, que é 6, vezes 11, 66. 66 vezes 3, que dá 198. Tudo bem? Bom, se você somar 198 mais 36 mais 220, nós chegaremos aí ao 454, que é a resposta. Beleza? Esse, na verdade, é um outro caminho para a resolução desse exercício aí, que é bastante interessante. Tudo bem? Vamos à próxima questão aí agora, que é uma questão da Unesp. Então vamos à última questão aí, né? A questão 4, a questão da Unesp, questão bastante interessante, que diz assim: está previsto que a partir de 1º de janeiro de 2017 entrará em vigor um sistema único de emplacamento de veículos para todo o Mercosul, o que inclui o Brasil. As novas placas serão compostas por 4 letras e 3 algarismos. 4 letras e 3 algarismos. Essa informação aqui, ela é bastante relevante, então vamos destacar essa informação. A gente tem 4 letras e 3 algarismos, o que vai mudar de certa forma vai ser a disposição dela. Admita que no sistema possam ser usadas todas as 26 letras do alfabeto, incluindo repetições. Então eu posso utilizar 26 letras e posso repetir todas as letras. E os 10 algarismos também, incluindo repetições. Também posso repetir os algarismos aí. Admita ainda que o novo sistema, cada carro do Mercosul, tenha uma sequência diferente de letras e algarismos em qualquer ordem. Veja aí alguns exemplos. Então você tem aqui o exemplo da Argentina, letra a letra, algarismo, 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 letra a letra. Do Brasil, Uruguai, Paraguai, etc. Bom, aí ele coloca: no novo sistema descrito, calcule o total de placas possíveis com o formato letra, letra, algarismo, 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 letra, letra. Nessa ordem.
Em seguida, calcule o total geral de possibilidades de placas com 4 letras, incluindo repetição, e 3 algarismos, incluindo repetição também, em qualquer ordem da placa. Deixe suas respostas finais em notação de produto ou de fatorial. Gente, essa informação é bastante relevante, né? É porque, de certa forma, não é para a gente fazer nenhuma conta. Mas você já pôde perceber que nessa questão da Unesp, na verdade, ele fez 2 perguntas em uma. Então eu vou separar em 2 partes. A primeira pergunta aí que ele nos faz é o seguinte: ele quer saber o total de placas que tenha o formato letra, algarismo, letra. Ou seja, é exatamente o formato de placas da Argentina. Tudo bem? Legal. Pessoal, bem tranquilo, né? Por que é bem tranquilo? Porque para a primeira letra eu tenho 26 opções, para a segunda letra eu tenho 26 opções, para o algarismo eu tenho 10, 10, 10. Então aqui você sabe que a resposta, então, será dada por... A resposta da primeira parte será dada por 26 ao quadrado, vezes 10 ao cubo, vezes 26 ao quadrado. Esse aqui vai ser o total de placas, né? Que a gente pode escrever como 26 à quarta vezes 10 elevado à terceira. Esse é o total de placas que eu posso formar com essa estrutura. Gente, só que agora, na segunda parte, ele implica a seguinte condição. Eu quero saber agora o total de placas que tem 4 letras e 3 algarismos. Então, espera aí. O total de placas que tem 4 letras e 3 algarismos, claro que eu posso ter a placa formada por letra, algarismo, letra, mas eu também posso ter a placa formada por letra, algarismo. Vocês concordam? Sim? Bom, da mesma forma que eu posso formar, por exemplo, algarismo, letra. Tudo bem? Então, tudo bem. O que está acontecendo aqui na verdade? Eu sei que para eu escolher 3 algarismos e 4 letras, é óbvio que a resposta continua sendo aí 26 à quarta vezes 10 ao cubo. Porém, todavia, entretanto, essas letras todas, elas estão permutando, elas estão trocando de posição. E se elas estão permutando ou trocando de posições, então isso é vezes a permutação de 7 letras, então é 7 fatorial, com repetição de 3 letras As, no caso seriam os 3 algarismos, e 4 Ls. Essa é o total de placas que tem aí 4 letras e 3 algarismos. Belezinha? Tudo bem? Esse exercício é um exercício muito bacana. Tanto que a gente podia pensar na situação que a gente está escolhendo a combinação de escolher todas as letras e a combinação de escolher todos os algarismos também. Daria para pensar desse jeito. Beleza, pessoal? Tudo bem? Bom, bons estudos para vocês. Até mais.